Olá, bom dia, bom dia. Bom, gente, eu sou Marcela Moura, sou psicóloga, trabalho na Certa, que é uma empresa de pessoas, né? A Certa a gente trabalha muito com contratação, treinamento, né? Muito ligado a pessoas, né? Na nossa empresa, a gente acredita muito que as pessoas fazem a diferença, né? Que uma equipe legal, saudável emocionalmente, feliz, faz toda a diferença. Né? E a gente tenta contribuir isso da melhor maneira possível. E além de contratar uma pessoa, né, dentro de uma vaga esperada, a gente também oferece treinamentos, enfim, diversas parcerias com os nossos clientes, tá? Que acabam sendo nossos amigos. E hoje eu quero falar de uma parceria incrível que a gente está tendo. Quero começar agradecendo realmente a parceria que a gente está tendo com a Mood e com a Unimed Rio, tá? A gente vai estar lançando aqui, né, com vocês já há um tempo, uma série de palestras falando muito da questão emocional, né? Eu como psicóloga e numa empresa de RH, a gente trabalha muito isso, questões que consigam dar conforto para o sujeito, questões, além de qualificação técnica também, temas que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. Então a gente vai trazer sempre aqui embasamentos teóricos, né, estudiosos, pesquisas, práticas, para vocês conseguirem se visualizar usando, fazendo no dia a dia de vocês, tá? Então quero começar agradecendo muito a parceria da Certa com a Mood e com a Unimed Rio, tá? A gente então a gente está oferecendo essas palestras através do aplicativo da Mood.fit. Então vai ser sempre na quarta e na sexta, às 11 horas da manhã. E hoje a gente vai começar falando sobre um tema super especial, principalmente nesse momento de hoje de isolamento social, que é a psicologia positiva, né? O que é esse tema de psicologia positiva, esse conceito, o que esse conceito traz para o outro, como a gente consegue contribuir através desse conceito para vocês no dia a dia de vocês, tá? Quero muito agradecer os feedbacks também que vocês vêm trazendo pra gente no direct da Certa, né? Nosso Instagram é @certa. É muito legal essa parceria de vocês com a gente, porque a gente consegue se repensar, a gente consegue fazer diferente, a gente consegue reforçar aquilo que está indo bem. Então, sempre que vocês puderem dar feedback também, é muito importante, tá? Temas que vocês gostariam de ver, a gente tem a nossa agenda de cronograma de temas, né? Com a parceria da Mood e da Unimed Rio, mas, enfim, eu acho que é legal vocês trazerem também o que seria importante para vocês, né? Na Certa a gente fala muito sobre isso, que mais do que qualquer coisa, o nosso propósito de existência mesmo, né, que é algo muito maior, é conseguir de alguma forma trazer um conforto, né, um acolhimento, principalmente nesse momento tão difícil e delicado que a gente está vivendo. Né? Quando a gente fala de psicologia positiva, parece que é algo até utópico. Né? Parece que psicologia positiva, nesse momento de isolamento social, de incertezas, de medo, né? Isso aí parece até alguma. Nossa, mas é impossível, né? Eu conseguir ser feliz, é impossível olhar o lado bom. Né? Então a gente vai falar muito sobre otimismo, sobre gratidão nesse momento. E olhando de uma forma até positiva, dentro da psicologia positiva, né? Esse é o nosso desafio diário. É que a gente consiga realmente, com as ferramentas que a gente tem, dentro do que a gente tem hoje no nosso dia a dia, trazer isso, esse novo olhar para aquela situação, né? Olhar de uma forma positiva é uma escolha que a gente tem todos os dias. Não é uma escolha fácil, tá? É algo que requer até um conhecimento mesmo, um autoconhecimento, né, das nossas emoções, mas é algo trabalhado, é exercitado. Então a psicologia positiva, ela vem muito trazendo em cima disso, assim. Ela é uma psicologia diferente um pouco da psicologia tradicional, ela vem complementar com esse foco nas forças do sujeito. Né? Com o sujeito tem de bom, tem de positivo, né? Eu acho que é muito bacana falar disso, porque eu, como psicanalista, por exemplo, gostando muito, né, apaixonada pela psicologia, a gente pensa muito sobre isso, que realmente, né, muitas vezes a gente busca a questão do problema, vamos dizer assim, né? Então a gente busca o foco do problema, a gente busca algo que incomode, né? E acho que a psicologia, desmistificando um pouco isso, a psicologia positiva, ela vem trazendo um olhar mais leve para o sujeito. Né? Então vamos focar nas forças positivas, no que ele tem de muito bom. Até quando a gente fala de um autoconhecimento, a gente muitas vezes tende a trazer para o outro, quando a gente fala de nós mesmos, algo que incomode na gente. Então, eu não sou boa nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Isso parece que, você falando disso, você está trazendo um autoconhecimento. Só que o autoconhecimento também é trazer as suas forças, o que você tem de muito bom, e potencializar isso. Então, se eu sou muito boa numa coisa, eu vou focar nisso e vou tentar melhorar.
Não é isso? Então, muito mais do que só tentar melhorar os pontos que eu tenho a desenvolver, que não são tão bacanas, talvez fosse melhor a gente inverter isso e olhar porque a gente tem de muito bom. Não é isso? Porque somos diferentes. Então, cada um vai ter um potencial. Né, tem gente que fala muito isso, assim, mas você fala numa palestra para centenas de pessoas. Com que facilidade, né? Você não tem vergonha, você não fica tímida nem nada disso. Eu acho que assim, a ansiedade ela vem natural, né? Porque cada um é de um jeito, cada palestra, cada ouvinte, né? Muito mais em saber se vocês estão gostando, o público que está recebendo, mas eu acho que cada um tem um potencial. Então eu vou aprender alguma coisa nova que eu não tenho com uma outra pessoa, mas eu também vou potencializar aquilo que eu já tenho de facilidade, né? Isso de potencial mesmo, de vontade, de aptidão. Tá? Então a psicologia positiva ela tem isso de muito bacana, que é trazer realmente a força do sujeito, o potencial que ele tem. Vamos olhar para o sujeito como algo que assim, o que ele tem de para aprimorar, o que ele tem de muito bom que eu posso focar, tá? E aí, para isso, eu vou trazer um autor que é o pai da psicologia positiva e também trata muito sobre a resiliência, que é o Martin Seligman. O que que ele fala, né? Ele fala que a psicologia positiva, ela tem muito a ver com a questão da resiliência, no sentido de um novo olhar para a situação, de um novo olhar para o potencial de aprendizado que você tem frente a um problema, por exemplo, né? E ele diz muito isso, é um exercício diário, é algo que você vai construindo. Então, não necessariamente hoje eu vou começar a aplicar, mas é todo dia. É um olhar diferente para as situações que vão acontecer. Né? Vão acontecer problemas na nossa vida. Eu acho que o problema é algo que vai sempre estar muito latente no nosso cotidiano, porque a gente não consegue prever tudo. Né? É claro que hoje a gente está num momento de ápice no sentido de insegurança, no sentido de medo, que pode gerar até um pânico interno e coletivo. Então, assim, é claro que hoje é um momento muito extremado, mas no nosso dia a dia, a gente tem situações que são inesperadas, né? Algo que assim, a gente não esperava viver e acaba vivendo. E a gente pode lidar como um problema agudo ou a gente pode ver como uma oportunidade. Então, o que ele trata muito é ver a oportunidade em cima de uma situação que aparentemente é difícil, né? Porque é através dela que a gente vai aprender. É através desses momentos é que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, se a gente escolher olhar dessa forma, tá? Então, uma frase super bacana que ele traz é que a psicologia positiva, ao contrário então da tradicional, foca em tudo aquilo que o ser humano tem de saudável, de feliz, de produtivo. Então, olha só que bacana, né? Assim, é um novo olhar realmente. Eu vou olhar para aquilo que a pessoa tem de muito bom, né? Assim, eu vou olhar para aquilo, para o potencial do sujeito. Eu vou olhar no que ele traz de melhor. Então, até pensando mesmo nas relações humanas, né, sociais mesmo, e de troca entre as pessoas, muitas vezes, quando eu vou dar um feedback para alguém, seja para um marido, para amizade, ou no âmbito profissional também, do trabalho, e a gente lida muito com gestores de empresa, né, em treinamentos, acompanhamento, mentoria, e o que a gente fala é muito isso, que assim, antes de você focar no que ele tem para melhorar, que todo mundo tem, e isso é o melhor da vida, né? A gente está o tempo inteiro se aprimorando, é focar realmente no que a pessoa tem de potencial. Né? Então, quando eu for dar um feedback em alguém, eu tenho que reforçar aquilo que ele tem de muito bom, porque isso vai estimular, inclusive, que ele faça de novo. Né? Vira um incentivo realmente para a pessoa querer aprimorar o que ela tem de melhor. Então, assim, é focar um novo olhar. Eu vou olhar para aquela pessoa e ele tem vários pontos para desenvolver, que eu também tenho e todo mundo tem, e isso é legal, mas eu vou muito mais falar sobre o que ele tem de positivo, o que ele me trouxe de bom, o quanto ele me faz bem. Sabe? Então, assim, essa leveza na avaliação do outro, sem crítica, sem questionamentos negativos, sabe? E eu acho que, assim, nesse momento o que a gente mais precisa é isso. Esse é um momento de instabilidade emocional onde um dia você vai estar muito bem, outro dia você não vai reconhecer os seus sentimentos. E tudo bem, porque a gente está realmente fora da zona de conforto, né? Então, assim, muitos sentimentos que talvez a gente não esperava viver anteriormente, agora a gente vai viver. Né, um novo momento, realmente. É um momento de privações, é um momento de incerteza, é um momento de readaptar, é um momento de criatividade e inovação. Para quê? Para eu ter resiliência para novas coisas. Então é um turbilhão de emoções. Né? Então, assim, sem se cobrar muito e também sem cobrar do outro. Esse é o ponto. A gente quer ser leve, principalmente nesse momento. Então, se a psicologia positiva já traz isso como uma premissa importante, né, de você realmente olhar para o sujeito como uma potência, como algo positivo, e quando eu falo sujeito interno e nas relações com outras pessoas, é disso que a gente está falando aqui.
é olhar o outro e olhar para dentro no seu potencial, no que a gente tem de melhor para oferecer, né? Como que eu posso contribuir? E eu acho que assim, falando desse momento de solidariedade, onde a solidariedade é o único caminho, né, que importa mesmo como aprendizado, né, que a gente pode levar dessa situação, como é que eu vou ser solidário ao outro? O que eu tenho para oferecer para o outro? Acho que essa é a reflexão, né? Assim, como é que eu posso oferecer de melhor? Então, por exemplo, através da Certa, né, da nossa empresa, a gente tem muito a oferecer porque a gente tem fácil canal com muita gente, né? Então, assim, se eu tenho essa oportunidade de oferecer isso para os outros, eu vou potencializar, sabe? Vou fazer parcerias, eu vou ajudar o microempreendedor, eu vou ajudar aquela pessoa que está insegura, eu vou tentar contribuir para, de alguma forma, minimizar essa angústia, né? E tentar trazer um conforto, um acolhimento emocional, que é o que a gente faz todos os dias, né? Que a gente espera fazer. Então, assim, é muito isso. Esse momento de incerteza e de dificuldade tem muito a ver com a psicologia positiva, no sentido de a vida saudável depende de uma leveza e depende do olhar para o outro como algo bacana, como algo produtivo, como algo de potencializar o que já está indo bem. Esse autor, ele fala muito sobre PERMA, que é um significado que ele fala, né, em inglês traduzindo, mas basicamente seria como aplicar a psicologia positiva no nosso dia a dia, né, seria o conceito. E ele fala de emoções positivas que são importantes, ele fala de engajamento, né, e fluidez. O que é isso? É engajamento social mesmo, né, você se preocupar para além de você mesmo. Então é de você olhar para fora, é de você ter um engajamento no sentido de valores coletivos. Então, isso também é psicologia positiva. Ele fala muito do propósito, de você ter um simbolismo, de você ter algo maior. Né? A gente falou no nosso último encontro sobre a questão do propósito, né? E o propósito é tão importante porque ele é algo que te move, ele é algo que é maior do que você. E isso, cada um tem o seu. Né? Assim, o propósito de vida é algo que transcende realmente, né? É algo que você olha e fala assim, nossa, mas tudo gira em torno daquilo. Né? Por que eu estou aqui? O que eu quero da minha vida? Ah, eu quero conseguir passar isso aqui. E aí, como eu vou fazer isso? Através do meu trabalho, através das minhas relações, através da minha comunicação com o outro. Então, é basicamente isso. É algo que te move no sentido maior, né? Que tem a ver com os nossos valores internos e coletivos. Então ele fala que isso é importante, ter um propósito, uma meta maior de vida, vai te dar motivação e vai te engajar na psicologia positiva, para você ter otimismo e olhar de uma forma bacana para o sujeito ou para uma situação, tá? E ele fala que tem a ver também com realizações. Então, por exemplo, é comemorar a sua meta, né? Comemorar, eu consegui atingir algo, eu fui melhor do que eu poderia ser sobre alguma coisa, né? Eu queria ser alguma coisa, eu queria atingir um propósito, uma meta grande e conseguir chegar mais perto dela. Né? Em vez de criticar porque eu não atingi o máximo, é pensar: será que eu fiz o máximo que eu poderia? Se eu fiz, cara, já é muito bom. Então ele fala disso, assim, que o seu máximo, o que você poderia fazer, é pra você. Então, assim, a pior coisa que tem a sensação é de você não atingir uma meta e pensar que você podia ter feito mais. Por outro lado, se você não atingiu a meta 100%, né, de um objetivo maior que você tinha, mas você conseguiu chegar um pouco mais perto dele, isso já gera uma satisfação, uma emoção e assim, até falando de hormônios mesmo de satisfação, né, muito grande. Então ele fala isso, que é um passo de cada vez, mas que isso já seria se tornar aliado à psicologia positiva. E aí o lado positivo, o lado bom é uma escolha, né? Eu acho que vocês já devem ter lido aquele livro da Poliana, quando a gente é, enfim, jovem, né? E aí ela traz muito isso, a questão do jogo do contente, né? E todo mundo perguntando para ela, por exemplo, como é que ela consegue ficar contente numa situação, como é que ela consegue olhar de uma forma positiva para uma situação que ela viveu, e ela fala que isso é como se fosse um jogo, né? Que é algo que ela pratica todos os dias, que faz com que ela seja mais feliz. Ou seja, é escolher ser feliz no momento que eu tenho hoje. Então, se a gente está num momento de vida, né, de isolamento social, que é tão crítico, o que eu posso extrair dele para eu aprender e para me tornar melhor como sujeito? Tem muitos ensinamentos, com certeza, e reflexões que a gente só está podendo fazer porque a gente está nesse momento, nesse cenário tão difícil e conflitante mesmo, né, com nós mesmos. Então, a única certeza é que nossos valores vão mudar, o nosso interior vai mudar, as nossas crenças podem mudar e que a gente vai ser diferente. E eu vou escolher ser diferente de um lado positivo, tá? Então esse livro da Poliana é super bacana, porque é como se você
fizesse uma escolha mesmo, né? De pensar, poxa, o copo tá meio cheio ou tá vazio? Né? É meio cheio ou meio vazio? Não sei, depende. As duas pessoas podem olhar para uma situação de uma forma diferente. Eu posso olhar como uma oportunidade, como algo para me fazer crescer, ou eu posso olhar como algo que me destrua, realmente. Então, para você se preservar, a questão da psicologia positiva, de ver o lado bom numa situação difícil, é algo que te preserva emocionalmente também, tá? Por outro lado, ver algo negativo, às vezes, quando não tem algo negativo, ou seja, antecipar um problema, seria algo que paralisa, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, assim. A gente, naturalmente, nós como seres humanos, a gente tem uma tendência a focar nas situações difíceis, naquilo que não vai bem, né? Por isso que a psicologia positiva é tão bacana, que ela vai na contramão disso. Então, assim, em vez de olhar para a doença no paciente, eu vou olhar na potência, na saúde. Em vez de olhar o que a pessoa tem que melhorar como crítica, eu vou olhar como elogio, eu vou olhar como algo bacana, né? Então, assim, mas isso é um exercício porque a nossa tendência como sujeito é realmente olhar para aquilo que incomoda, né? Enfim, já dizia Freud que a angústia ela movimenta, e movimenta mesmo. A gente vai mudar geralmente, a gente tenta algo diferente quando alguma coisa impacta a gente de uma forma negativa. Ou seja, naturalmente o ser humano ele tende a perceber mais situações difíceis de vida, né? E aí, quando isso fica exacerbado, né, quando algo fica muito latente, a tendência é nos paralisar. Ou seja, a gente quer fazer o melhor que a gente pode, a gente quer sempre ser o melhor, isso é bacana, mas nessa de querer ser melhor, de querer se entregar de uma forma melhor, eu acabo me paralisando e não faço nada. Então, assim, até falando de uma situação de trabalho, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma situação de apresentar algum projeto super complexo, né? Eu quero ser o melhor que eu posso. Então eu vou ser crítica sobre aquilo, eu vou tentar refazer várias vezes, eu vou ser perfeccionista, porque aquilo ali é algo muito importante para mim e eu quero entregar o melhor. E aí chega um ponto que eu acabo não entregando, muitas vezes. Por quê? Porque se eu quero algo muito melhor, se eu não conseguir atingir esse muito melhor, eu paraliso. E aí cria uma dificuldade que às vezes não tem. E aí tem uma frase muito simples e bacana que a gente fala que o ótimo é inimigo do bom, né? E é muito isso mesmo. A gente vai entregar o que é possível nesse momento. Então eu vou fazer o que for possível nesse momento, né? Eu tô num momento diferente de vida. Eu tô num momento de isolamento social que eu nunca esperei viver. Então como é que eu posso querer ter uma produtividade exagerada no momento que eu não tenho as ferramentas psíquicas, emocionais e práticas mesmo, técnicas para isso? Né? Então, assim, eu acho que é uma exigência muito grande, realmente, que a gente acaba trazendo para nós mesmos e para o outro, né? Essa semana eu ouvi muito isso, assim. Ah, o que você aprendeu de novo no isolamento? O que foi de novidade? Como é que você se aprimorou no isolamento? E aí, um debate, né, enfim, numa das lives que eu assisti, que era muito assim, ah, eu aprendi isso, e você aprendeu aquilo. Então, assim, acho que virou uma competição ali, de certa forma, que ninguém conseguiu ver muito bem, que se por um lado, né, tem uma coisa de um orgulho de estar crescendo, evoluindo, conseguindo me aprimorar, também tem algo de querer competir com o outro. Então, quem aprendeu mais, né? Só que cada um tem uma maneira de viver, né? Cada um tem uma situação de vida. A questão do isolamento social ela vai impactar de formas diferentes em cada pessoa, né? E isso que é bacana de observar. Por quê? Porque eu não posso me comparar ao outro. Eu vou tentar me tornar melhor e aproveitar esse momento da melhor maneira possível, né, de reflexão, de me repensar e de me aprimorar também, mas dentro dos meus limites. Então, o ótimo ele é inimigo do bom nesse sentido. Se a gente ficar pensando sempre que a gente pode ser maior, maior e melhor, isso pode nos paralisar e a gente tende a diminuir aquilo que a gente já alcançou. Tá? Então, assim, é bacana a gente conseguir entender os limites e que a entrega vai depender desses limites também, tá? Talvez eu não vá conseguir fazer o melhor hoje, mas com prazo um pouco maior, né, a médio e longo prazo, eu consiga me aprimorar mais, tá? E a psicologia positiva, ela vem trazendo muito conceito de otimismo também. E aí qual é a diferença, né, se a gente for pensar? O pensamento positivo é ver o lado bom das coisas. Então eu tô vendo algo bom naquela dificuldade, legal. E o otimismo seria tentar encontrar uma solução para aquilo. Né? Então, assim, eu consegui, através de ver o lado bom, enxergar potencialidades, né? Enxergar alguns caminhos possíveis. E aí, o otimismo, ele vem muito tentando achar uma solução para aquele problema de uma forma prática e eficiente. Tá? Só que, por outro lado, né, quando a gente fala com uma pessoa muito otimista, o otimismo exagerado,
ele tende a uma redução de esforço. Por quê? Porque se eu acho, que eu tenho certeza, na verdade, que eu vou ter êxito em alguma coisa, que eu vou conseguir achar uma solução de uma forma simples e eficiente, se essa certeza é muito grande, se eu tenho um otimismo muito exagerado, a gente pode até pensar que o otimismo exagerado, ele beira até uma inocência, né? E aí eu paro de buscar soluções, porque eu sei que vai acontecer. Então, assim, é muito importante ter otimismo, porque você busca soluções práticas, eficientes, produtivas para o seu dia a dia. Mas também é importante se atentar a isso no sentido de que não é otimismo a todo custo, né? Eu preciso ser otimista, mas sem negar o lado negativo, sem negar as dificuldades da vida, sem negar, por exemplo, os possíveis riscos. Porque isso também pode gerar uma frustração no sujeito, né? Quando a gente é muito otimista, tem certeza de que aquilo vai dar certo, talvez algo que não dependa de mim aconteça no meio do caminho. E aí eu não consigo lidar com aquela frustração emocional. E por isso que a gente vê muito a questão da melancolia e depressão nos consultórios psiquiátricos e psicológicos, né? Porque o sujeito hoje, ele tem uma sobrecarga afetiva e emocional de que tudo depende da gente, que tudo faz sentido se eu quiser. Isso é bacana porque me move. Só que por outro lado, esse excesso de segurança muitas vezes, por um lado pode ser importante, mas por outro lado, quando ele é muito exacerbado, ele pode te blindar a frustração, ou seja, quando algo que aconteça não estiver dentro do meu esperado, eu não consigo lidar com isso. Então, saber lidar com os imprevistos, saber lidar com o momento difícil é importante, mesmo quando a gente tem otimismo, tá? Então, a ideia é a gente arriscar, mas seguro de que se a gente errar ou se algo acontecer de imprevisto, a gente consegue lidar também com esse sentimento de frustração, tá? O otimismo ele tem muito a ver com o lado infantil, né? Assim, se a gente for parar para pensar, as crianças elas arriscam muito mais. Né? Então, por exemplo, a criança não sabe nadar, ela pula na piscina. Ela não tá começando a andar de bicicleta, ela não tem medo, ela pega e vai. Então, naturalmente, ao longo da vida, né? E esse autor fala muito sobre isso, que o sujeito ele tende a ser mais pessimista ao longo da vida, como uma forma de defesa, que tem a ver com medo também. Né? Eu começo a ter medo para me preservar. Eu começo a ser pessimista e olhar possíveis situações difíceis para me preservar também. E pelo contrário, a gente tende a fazer isso com o outro. Então a criança ela quer pular, a gente fala: não, não, vai se afogar. Não, cuidado, não sei o quê. Não, não tenta isso. Né? Então, assim, a gente acaba limitando o outro. Isso é o natural da vida. Né? A gente vai caindo, a gente vai levantando, a gente vai tendo marcas psíquicas, traumas, situações difíceis que fazem com que a gente escolha ter um pouco de pessimismo e medo para se preservar. Então isso é normal, né? É mais comum no sujeito que a gente consiga ter esse tipo de sentimento, como algo até fisiológico mesmo de preservação. E se a gente parar para pensar, nesse momento de isolamento, de pandemia realmente, o excesso de informação que a gente está tendo, né, que é o tempo inteiro, a informação ela é super importante quando ela é válida, né, em canais seguros, mas mesmo em canais seguros, quando ela é muito exagerada, ela pode causar um medo exacerbado, ou seja, um excesso de querer se proteger, né, que acaba te paralisando. Então, também tomar cuidado com o excesso de informação, de estar o tempo inteiro querendo estar atualizada, né, ou pensando nos riscos que podem acontecer, que às vezes nem aconteceram para você nesse momento, mas do que pode acontecer, porque a gente pode antecipar uma, tá bem? Então, o que a gente prega é que o ideal é que a gente consiga ter mais esperança, ou seja, de desenvolvimento, né, de coisas boas do que medo, né? Mais esperança de que a gente vai conseguir aprender com isso do que medo que nos paralise a não enfrentar, né? E aí eu trouxe uma pesquisa para vocês que esse autor fala também, que é muito bacana. Ele fala que é o seguinte, que o otimismo sobre as minhas ações é mais simples, né, que aconteça. Então, por exemplo, eu posso ter otimismo em mim, porque depende de mim. Quando o otimismo é referente a uma outra pessoa, talvez não seja tão simples, porque não depende de você. Então, o otimismo, nesse sentido, com o outro, ele está muito ligado à confiança do outro. Né? E a chance de você se frustrar é muito maior. Por quê? Porque você cria uma expectativa no outro que, às vezes, o outro não pode te entregar. Então, assim, a gente faz muito isso no nosso dia a dia, né? A gente fala, não, ele com certeza vai superar isso. Não, ele com certeza vai conseguir. E às vezes ele não consegue,
né? Então a gente cria uma expectativa que o outro vai entregar e aí gera uma frustração na gente e no outro. Então ter otimismo sobre a minha situação, sobre as minhas atividades é muito mais fácil do que o otimismo no outro, que tem a ver com a confiança das ações do outro também, tá? O otimismo, ele por outro lado, ele inspira as pessoas. Então, se alguém que está do meu lado não é otimista, não tem esse pensamento positivo a todo tempo, talvez eu consiga, nas minhas atitudes, florescer isso nele, incentivar que seja assim. Então, o que a gente pode, o que depende da gente, é tentar incentivar o outro, lembrando que ninguém muda ninguém, né? Pensar positivo, né? A psicologia positiva fala muito sobre isso. Pensar positivo é um exercício diário e é uma escolha também. Então, assim, eu não posso me comparar ao outro porque o outro é diferente de mim e nem achar que ele vai ter a mesma facilidade ou dificuldade que eu tive. Então, assim, eu não posso querer desenvolver algo no outro que o outro não queira. Não faz sentido isso. A pessoa só muda se tiver vontade, se quiser mudar. Então, assim, o fazer escolhas, tomar a rédea da vida também é algo muito importante, né? Saber o que é meu, o que é do outro, né? Menos vitimismo e muito mais potência de acreditar que eu posso é muito importante. Então, eu não posso querer mudar algo no outro que de repente o outro nunca pensou. Tem que fazer sentido para ele. Pensar positivo é algo que tem que fazer sentido para o outro, porque senão é algo que a gente não consegue desenvolver realmente. Tá? Mas, de fato, pessoas mais otimistas e resilientes, que consigam lidar com situações difíceis, de frustração, inclusive, são menos depressivas, né? E menos ansiosas. Porque a ansiedade tem muito a ver com isso, né? A ansiedade a gente fala que é o mal do século, e é mesmo, né? A ansiedade, não existe uma pessoa que não seja ansiosa. Né, a gente recebe muito na clínica e também entrevistas que a gente faz, enfim, de candidatos, e a pessoa fala, nossa, mas eu sou muito ansiosa, esse que é o problema. E aí, assim, você é ansioso, mas todo mundo é. Né? Porque a ansiedade, ela está nos mínimos momentos de vida. Né? A ansiedade, muitas vezes, é você criar uma expectativa e se frustrar sobre ela. E aí gera uma ansiedade. Então, é natural que você tenha ansiedade. Só que, realmente, se você conseguir lidar com os momentos difíceis de uma forma resiliente, né, de uma forma positiva, com uma leveza maior, a chance de você apresentar quadro depressivo, melancólico ou de ansiedade exagerada é muito maior, né? A de você não apresentar. Por quê? Porque você consegue se preservar psiquicamente para isso. Né? No que a gente quer todos os dias, né? Quando a gente fala de propósito, de meta de vida, todo mundo quer ser feliz. Né? O que a gente busca é felicidade. A gente falou sobre isso aqui no módulo de felicidade, né? Com autores embasados e tal, e foi super bacana repensar isso. A gente quer ser feliz. E felicidade, ela é importante para todo mundo, mas ela é única para cada um. Cada um vai ser feliz de um jeito, né? A felicidade, ela tem muito a ver com a satisfação, ou seja, com bons momentos de vida. Né? E a satisfação, ela tem muito a ver o quê? Com a expectativa que você cria. Né? Se eu criar uma expectativa alta de que aquele momento vai ser muito bacana, se ele for só bacana, ele não vai atender minha expectativa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e eu tenho uma expectativa, porque eu estou esperando essa viagem há um ano, né, para acontecer, é um lugar que eu quero muito viajar, e se ele é se ela é uma expectativa muito alta, o nível de satisfação tem que acompanhar. Se você cria uma expectativa no outro, então, muito alta, talvez ele não consiga atender essa expectativa. E ele fez o máximo que ele pôde, mas não chegou à satisfação para você. E gera uma frustração. Então, assim, a expectativa e a satisfação tem muito a ver com a felicidade nesse sentido. Eu vou ser feliz dependendo da expectativa que eu tenho para superar a minha satisfação. Ou seja, muitas vezes a gente cria expectativas com algo que a gente não consegue cumprir, primeiro porque não depende da gente, ou porque não depende do momento de vida que eu estou hoje. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir um ápice de satisfação, mas o ideal é que a gente consiga momentos bons de felicidade, né? Valorizar os pequenos momentos, né? Ser feliz com o que eu tenho. E aí tem uma frase que ele fala que é muito bacana, que ele fala assim, ser feliz e o lado bom não é simplesmente a ausência do problemático. Ou seja, aquela pessoa que a gente olha e vê que tem poucos problemas, teoricamente, não necessariamente é uma pessoa feliz. Né? A felicidade ela é muito maior do que isso. Né? A felicidade ela é algo que te move. A felicidade é algo que te deixa melhor nos relacionamentos. Né? Uma felicidade é algo que transborda para o outro. É algo que é de uma visão positiva, que inspira outras pessoas. Né? Tem muito a ver o lado bom na psicologia positiva, tem muito a ver com escolher ser feliz. E a felicidade ela é tão importante que eu trouxe para vocês uma história.
Enfim, existe um país chamado Butão, tá? Que é um país budista e tudo mais. E lá eles implementaram um indicador da felicidade, que é o FIB, né? E aí, inclusive, eles comparam o FIB com o PIB. E o que eles vêm trazendo nessa teoria, né? Que realmente o FIB, que é o índice de felicidade, né, bruta, tem muito a ver com a produtividade financeira. Então, assim, que pessoas mais felizes, você se sentir bem com alguma coisa, gera maior produtividade econômica também, né? E quando a gente traz isso para o âmbito do trabalho, tem muita relação, né? Se você faz aquilo que você gosta, e claro que a gente não vai sempre gostar, porque o trabalho ele é um relacionamento. Então vão ter altos e baixos. Ah, eu faço o que eu gosto, eu amo o que eu faço, amo o que eu faço. E em alguns momentos eu não vou querer fazer. Normal. E em outros momentos eu vou ficar super feliz em realizar. Então, assim, é sempre que são momentos de vida, né? Altos e baixos. Mas, de uma forma geral, fazer o que a gente se identifica e o que a gente gosta mais faz muita diferença para a produtividade, inclusive econômica. Então, o que esse país quis dizer é que o que é mais importante? É ter sucesso para ser feliz ou a felicidade vem atrelada ao sucesso? Né? Então, assim, e aí a gente faz uma comparação entre o PIB e o FIB, né? E aí ele fala que, assim, para você atingir esse grau, né, esse indicador de felicidade, basicamente são 4 premissas importantes, né? Primeiro, menos desigualdade social. Então, assim, ele traz muito sobre isso, é super legal, assim, quem tiver interesse de pesquisar esse indicador de FIB, que é um indicador de felicidade, eu recomendo, porque tem muito mais do que isso. Mas basicamente que ele fala que no mundo desigual, né, no mundo onde você tem pessoas com poder aquisitivo alto e outros muito baixos, o FIB é muito incompatível. Porque, primeiro, para quem vive num momento de carência e também para quem observa isso, né, de fora para dentro. Então, o primeiro passo é a falta de desigualdade que dificulta. A falta de igualdade social. Preservação cultural, ou seja, tem a ver com valores, né? Com você acreditar que você pode alguma coisa dentro de uma sociedade. Pertencimento a uma cultura. Isso também favorece ao FIB. E a questão da governança. Então, assim, de você acreditar nos governadores, nos governantes do seu país, nas pessoas que. Sabe? Então, assim, de você acreditar na liderança de quem está à frente disso. Então, enfim, é algo que para ele é super importante e que vai com certeza impactar e mensurar nesse indicador de felicidade. Ele dá um exemplo, por exemplo, que os Estados Unidos ele tem o PIB alto, né, considerado alto, mas por outro lado, o índice de criminalidade, de divórcio, de guerra, de neurose, de infelicidade, ele também é muito alto. Então, nesse sentido, o ideal seria conseguir igualar, né? Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo para conseguir atingir, de repente, um poder econômico que não conseguiria de outra maneira. Então, nesse momento, o que é pregado é que é importante também a qualidade emocional, né? Você estar bem emocionalmente é muito importante, é tão importante quanto o financeiro. Que a parte econômica ela também tem muito a ver com essa questão da felicidade e satisfação. Na vida, no trabalho e tudo mais. Ele fala que tem 2 tipos de pessoas, né? Que você tem os doadores. O que é isso? São as pessoas que experimentam, ele fala, mais significado. Ou seja, é você ter mais solidariedade com o outro, tá? É você conseguir se doar ao outro. É você conseguir fazer algo pelo outro. Então, esses são os doadores. E a gente tem os tomadores, segundo ele, que são as pessoas que experimentam a felicidade pelo outro. E aí, nesse sentido, ele fala, se você tem falta de sentido, você tem que ser um doador. Ou seja, o que eu posso fazer para contribuir de uma forma maior? Né? Eu tenho uma falta de sentido na vida, eu tenho que ter um propósito e eu começo a fazer algo pelo outro, onde eu vou sentir um prazer de pertencimento maior, porque eu estou tendo solidariedade com o outro. E se você é uma pessoa que falta felicidade, você vai receber do outro. Então, no sentido de tomadores, né? De receptores de ajuda, de solidariedade. Então, a ideia é que você consiga praticar as 2 faces. Né, que você consiga promover isso para o outro, que é muito gratificante também, e que você consiga ter a humildade de receber ajuda, de receber essa solidariedade quando você precisa, de assumir que ninguém faz nada melhor sozinho, e que bom, né, e como eu posso pedir ajuda do outro, que é tão importante na minha vida. Né? Então é isso. E que isso, essa satisfação, esse sentimento de olhar a vida de uma forma positiva, ela inclusive interfere na nossa vida hormonal. Então, por exemplo, a gente tem 4 hormônios da felicidade, né? Que é endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. E aí, situações práticas do dia a dia, por exemplo, poderiam acarretar isso, né? Por exemplo, quando você tem uma meta
e atinge a meta, você vai liberar a dopamina. Então, assim, são pequenos momentos de vida que você consegue liberar algo bacana, né? Numa massagem, ou quando você tá com alguém bacana, quando você tá com alguém que te dá prazer, no sentido de afetivo, né? Enfim, psicológico. Isso tudo vai acarretar em hormônios da felicidade, que vão te dar um momento de prazer naquele sentido. Ele diz também, por exemplo, que nesse sentido de olhar o lado bom do outro, de conseguir enxergar o outro como algo de uma potência, o elogio é super importante. Né? Ele fala, precisamos olhar para o que dá certo nas pessoas, né? O que vai bem nas pessoas. Elogiar o outro, reconhecer o outro, né? Mas a questão do elogio, ela é super simbólica, porque muitas vezes a gente quer que o outro seja algo que a gente escolheu para ele. Então, por exemplo, eu elogio uma pessoa esperando que ele vai me elogiar também. Só que às vezes a pessoa nunca teve isso na vida. Tem uma frase que é simples, que a gente leva mesmo, que a gente só dá o que a gente recebe. E é verdade. Né? Assim, às vezes a pessoa nunca recebeu aquele elogio, não sabe nem como fazer. Né? Eu ouço às vezes de clientes meus, donos de empresa ou não, e eles falam muito isso. Ah, mas eu tenho dificuldade de elogiar o outro, mas a pessoa sabe que eu gosto dela. A pessoa sabe. Só que às vezes a pessoa não sabe. Né? Às vezes o elogio é muito importante e não é só para uma pessoa ou outra, para todos nós, porque o elogio ele fortalece. Então é muito importante realmente elogiar o outro e se entender na sua potência. Né? Uma autoavaliação realmente de entender quais são os meus lados positivos e como eu posso potencializar. Será que a gente já parou para pensar nisso? O que eu tenho de bom em mim? Como é que eu posso potencializar isso? E aí sim, buscar ferramentas, buscar cursos de profissionalização, buscar conhecimento, mas assim, no que eu tenho de bom e não só no que eu tenho para melhorar. Essa é uma autoavaliação muito importante para a gente conseguir se entender, para a gente querer ser melhor e para a gente se criticar menos. A crítica interna é a pior que tem, porque tem um peso muito maior. Né? A crítica ela começa de dentro, o preconceito ele é nosso. Tem um vídeo curto, né, que se chama Invisible Players, que é da ESPN, então vocês conseguem achar no YouTube facilmente, né? E aí como é que é esse vídeo? Dando um spoiler aqui para quem vai assistir, né? Ele traz alguns jogadores e aí eles perguntam se foi homem ou mulher que estava jogando, né? E a grande maioria fala que jogador de futebol, de basquete, enfim, na verdade atleta, né? Porque tem surfista também, enfim. A maioria fala que foi homem. Né? As mulheres em si falam que quem estava participando e ganhou o prêmio foram homens. Então, assim, se nós mulheres, que somos minorias, não acreditarmos em nós mesmas, por exemplo, eu não posso exigir que o outro acredite. Isso é muito intenso, né? Assim, essa semana, por exemplo, eu vi uma pessoa falando assim: nossa, eu entrei no Uber, cara, e aí você não vai acreditar, era uma mulher que estava dirigindo. E aí eu fiquei super insegura, né? E por coincidência, por incrível que pareça, a pessoa que fez esse comentário era uma mulher. Né? Então, assim, será que a gente está falando de um preconceito que é só externo? Ou será que a gente precisa acreditar em nós mesmas? Né? Mulheres e minorias de uma forma geral. Então, assim, muitas vezes a gente perde a oportunidade de se sentir forte porque a gente tem um preconceito com nós mesmos. A gente não acredita em si. Então, saber o que a gente tem de potencial é muito importante para olhar o lado bom. É isso que a psicologia positiva fala. Me conhecer e saber o meu potencial, o que eu tenho de melhor, é o princípio básico para começar a aplicar isso, inclusive, no outro. Para começar a aplicar nas situações. Então, assim, menos críticas comigo, acreditar mais em mim. Outro exemplo dessa questão é um vídeo também da Dove, que eu indico pra vocês, né? A Dove tem muitas coisas legais de storytelling e tudo mais, né? E um desses é Coragem da Beleza. E o que é isso? O que a Dove faz, né? Eu acho legal que assim, eles conseguiram entender no storytelling algo que é muito simples, mas que às vezes as empresas não entendem, né? Que o propósito, a missão, ela tem que ser passada de uma forma, né, de uma forma mais contada, né? De uma forma mais verdadeira. E aí o que eles fizeram? Eles pediram para cada um fazer um autorretrato, enfim, descrever como você seria, e aí a gente entendeu que quando o outro descreve a gente no autorretrato, na aparência, é uma forma muito mais positiva de enxergar. Então, assim, foram dois momentos. Uma, perguntando para a própria pessoa como ela se descreveria se tivesse que fazer um autorretrato, um desenho, né? E a outra, uma outra pessoa falando dela como que descreveria.
E aí, basicamente, quando a gente fala de nós mesmos, a gente fala de tudo que a gente não gosta na gente. Ah, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, não gosto. Não gosto. E aí fica um autorretrato totalmente disforme que fica potencializando algo de que a gente não gosta. Então, assim, potencializando o que eu teria que melhorar, teoricamente. Quando a gente pede para o outro falar da gente, talvez a pessoa olhe de uma forma positiva. Ou seja, é mais fácil às vezes olhar de forma positiva para o outro do que para nós mesmos, porque a autocrítica ela é muito mais severa, tá? Então ficam esses dois vídeos para vocês, simples, deve ter o quê? 4, 5 minutos, mas que são legais para retratar isso, tá? Como a gente começa a se criticar tanto, como a gente leva pra gente algo que a gente poderia ser mais leve com nós mesmos, para conseguir aplicar isso no externo, tá? Então, a mensagem que é super importante é da gente se empoderar mesmo, da gente se cuidar, da gente se preservar, da gente querer ser melhor, né? E aí, assim, quando eu começo a me preservar, a me cuidar, a me valorizar, eu começo a me mostrar assim pro outro também, né? Assim, eu quero estar com pessoas leves, né? Eu quero dividir a minha vida, né, nas minhas relações humanas com pessoas legais, com pessoas alto astral, otimistas, com pessoas leves, que não serão otimistas e alto astral sempre. Todo mundo tem o seu momento de fraqueza, de dificuldade, normal, né? Mas que queiram levar a vida de bom humor, né? E aí o bom humor ele tem muito a ver com o sorriso. Né? O sorriso ele é contagioso, sim. O bom humor ele transcende o sujeito, né? Se eu tenho um bom humor, às vezes eu chego perto de uma pessoa que está num dia péssimo, mas se eu tiver bom humor, eu vou passar isso para ela. Né? A psicologia positiva fala muito isso. Eu posso inspirar outras pessoas a terem também esse sentimento de otimismo e de bom humor. Isso é fazer diferença na vida do outro. Ou seja, às vezes um sorriso, o bom humor que eu vou transparecer para o outro, que eu vou proporcionar ao outro, vai mudar a vida dele, o dia dele, a forma dele enxergar, entendeu? Eu não vou convencer o outro a ter bom humor ou ser otimista. Eu vou mostrar como eu faço para o outro entender e aceitar ou não, e querer ou não ser assim. Mas eu vou dar uma oportunidade de trazer isso de bacana, de leveza, de algo bom para o outro. Então o sorriso ele é muito contagiante, né? O sorriso ele tem a ver com a primeira impressão. Né, aquela frase clássica da primeira impressão é que fica, não existe uma pessoa com aparência simpática que não sorria. Né? Não existe. Ah, ela é super simpática, mas não abre um sorriso. Porque o sorriso, ele demonstra disponibilidade para o outro. Quando eu sorrio para alguém, eu estou mostrando para o outro que eu estou aqui para ele. Que eu quero estar com ele, né? Que eu quero compartilhar, que eu quero troca com o outro. Então o sorriso, ele demonstra leveza, ele demonstra bom humor, ele demonstra algo que é muito maior, né? Ele passa uma leveza para o outro que muda realmente vidas. É contagioso, estimula o outro, né? Serve de inspiração para o outro. E muitas vezes é estranho porque assim, a pessoa muito alegre, muito feliz, pode gerar no outro um sentimento estranho, né? Uma estranheza. Nossa, ele é muito alegre. Nossa, tá sempre feliz. Nossa, tá sempre de bom humor. Será que não tem problema essa pessoa? Não é possível, né? Não é possível que não tenha contas para pagar, não é possível, né? Esse é o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente vê uma pessoa muito alegre, muito feliz. Né, assim, causa uma estranheza, como se a gente tivesse que demonstrar fraqueza o tempo inteiro ou ser afetado de uma forma negativa. Mas não, eu posso escolher ser positivo. Eu quero estar com pessoas assim, né? A gente pode parar para pensar que as pessoas mais felizes, de bom humor, com energia boa, que a gente fala, né, são as pessoas que atraem outras pessoas. Então, assim, eu quero estar feliz, de bom humor e ser otimista, não tem nada a ver com falta de engajamento. Eu sou afetada com aquela situação, mas eu escolhi olhar de uma forma produtiva, positiva para o problema, para a situação. Né? Então, assim, quando a gente fala de felicidade, quando a gente atinge o grau de felicidade, o nosso sistema neurológico central, ele é afetado. Né? Então, assim, é algo totalmente científico e neurológico, hormonal, inclusive. A felicidade ela é uma escolha, mas ela te afeta no sentido de sinapses mesmo, nervosas, neurológicas, que vão te dar um bem-estar, que vão te trazer um sentido de prazer, de felicidade. Né? E a felicidade ela é muito acompanhada da gratidão, do sentimento produtivo do outro. Né? Se somos seres sociais que precisamos do outro, mesmo em momentos de isolamento, faz muita diferença me conectar, utilizar a tecnologia a meu favor, conseguir falar com pessoas, né, conseguir fazer a troca, porque não vivemos bem sozinho, né, nós somos seres sociais. Então, isso tem muito a ver com a gratidão do outro, né? Dizer para o outro o quanto é bacana.
quanto o outro é importante para mim. Isso é muito importante, agradecer ao outro, dizer muito obrigada, né? O conceito de gratidão é o quê? Aquilo que vem de graça, presente divino. Ou seja, quando a gente fala que a gente está agradecendo ao outro, a gente está olhando para o outro de uma forma positiva. Tá? Quando eu agradeço algo que o outro fez de muito bom para mim, além de causar um reconhecimento e vir com elogios, eu estou dizendo para o outro que estou vendo o seu lado bom, que talvez o outro não esteja enxergando. Quando alguém agradece alguma coisa pra gente, muitas vezes a gente fala: "Nossa, mas não foi nada. Nossa, por que que tá falando isso pra mim? Nossa, não entendi, não fiz nada". Pra você pode não ser nada, muitas vezes não é, porque é corriqueiro, né? É natural. Isso que é bacana, fazer a solidariedade pro outro, provocar o bem pro outro, é algo corriqueiro e natural. Eu não penso muitas vezes na hora que eu faço isso, mas pra quem recebe, gera um sentimento de gratidão. É tão importante naquele momento, talvez seja o momento mais difícil, onde uma palavra tenha mudado aquela vida daquela pessoa, ou aquele sentido, ou feito repensar, sabe assim? Às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, muito obrigado, você me falou alguma coisa que me impactou, me fez pensar de uma forma diferente. Como foi importante pra mim?". Pra gente pode não ter sido nada demais, mas pra quem recebe muitas vezes é muito importante. Então, é um momento de reflexão pra gente ter uma oportunidade de pensar o seguinte: na correria do dia a dia, muitas vezes a gente deixa de agradecer ao outro. A gente perde a oportunidade de ligar pra alguém, né, que agora hoje em dia a gente nem liga mais. Pelo contrário, a ligação é prova de amor, né? Porque a gente não tem tempo de ligar pra ninguém, a gente manda mensagem no dia do aniversário, né? Enfim. Então, assim, pegar o telefone, ligar, né, fazer uma videochamada, estar próximo, se conectar do outro e dizer muito obrigado, é algo super importante. É um exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Praticar a gratidão, ela libera ocitocina, né? Falando de hormônios da felicidade. Então, assim, é bacana pra mim e é bacana pro outro. Vai ser ótimo receber um muito obrigado e vai ser maravilhoso conseguir passar isso pro outro. Então não perca a oportunidade de falar muito obrigado pro outro, né? A gratidão, ela gera gratidão. Se a gente faz algo de bacana para alguém, naturalmente, assim, neurologicamente falando, a gente gera um sentimento de gratidão no outro, que essa pessoa vai querer fazer algo pelo outro. A gente trabalha muito com restaurante, né? Também na certa, além de hospitais e tal. E a gente fala que tem uma pesquisa simples que fala o seguinte, que quanto maior... Sabe aquelas balinhas que a gente recebe junto com a conta no final, quando a gente vai pagar o restaurante? Então, a balinha que a gente recebe é algo de uma gentileza, né? Que você está gerando no outro. E aí pesquisas revelam que essa balinha no final, que é algo simples, faz com que muitas vezes a gente queira fazer uma, enfim, pagar uma gorjeta maior que a gente não pagaria, entendeu? Um bom atendimento, então, nem se fala. Um sorriso do garçom nem se fala, né? Então, assim, a gente quando faz algo de bom pro outro, neurologicamente, e aí, assim, vou indicar de novo o livro que eu já indiquei, que é O Poder do Hábito, que ele fala muito de uma forma científica dessa situação da gratidão. Ele fala sobre isso, que assim, naturalmente, a gente fazendo alguma coisa bacana pro outro, uma gentileza pro outro, a gente vai gerar algo neurologicamente que seria como algo de um sentido simbólico de gratidão. Ou seja, eu parece que eu estou na falta com alguém. E aí, mesmo que eu não faça pra você, não vai retribuir pra quem me ofereceu, eu, quando eu tiver uma oportunidade na minha vida, eu vou fazer algo de bom pro outro. Por quê? Porque eu tô grata a alguma coisa e eu preciso passar essa gratidão pro outro. E isso é totalmente inconsciente, tá? A gente não para pra pensar que eu senti gratidão, que isso me remeteu a uma situação neurológica, que cientificamente... Não é isso. A gente, naturalmente, a gente tem esse sentimento e quando a gente tiver uma oportunidade, a gente repassa. Isso é muito uma questão de realmente de conseguir passar de uma corrente do bem, né? De fazer o bem pro outro, né? De oferecer o bem pro outro. E aí, o que esse autor fala também é que quando a gente consegue ter algo de uma psicologia positiva, de olhar o bem para o outro, a gente tem mais probabilidade de conseguir também oferecer suporte emocional. Ou seja, se eu consigo ter um autoconhecimento para praticar psicologia positiva, de olhar o lado bom das coisas e viver de uma forma feliz, com satisfação realmente, né, nos pequenos momentos, eu vou estar mais preparada para conseguir dar suporte também afetivo e emocional para quem me rodeia. Né? Então, assim, eu estou bem comigo, eu estou positiva, eu consigo aplicar isso para os outros e ajudar de uma forma até de uma solidariedade. Então, a gratidão ela tem muito a ver, muito ligada a essa leveza, né? A gratidão tem a ver com perdão ao outro, né?
Para você ter leveza, o ideal é que a gente consiga perdoar. Né? Enfim, eu podia ficar falando só sobre a questão do perdão aqui, que é muito importante. Mas, basicamente, para você viver a sua vida leve, o princípio básico é a gente conseguir também perdoar, liberar algumas mágoas, algumas situações difíceis, algumas coisas que de repente não foram bacanas na sua vida. Mas quando a gente perdoa o outro por algo específico, enfim, pontual que seja, a gente gera na gente um sentimento de leveza, né? Um sentimento de liberdade, que é também ter felicidade, que tem a ver com essa gratidão ao outro, que tem a ver com pensamento positivo, que tem a ver em pensar o que eu quero levar para mim. Eu não quero levar angústia, mágoa, nada. Eu quero levar coisas boas, gratidão, muito obrigado. Eu quero exercitar a gratidão. E aí eu deixo um exercício aqui para vocês, né, enfim, do dia a dia, que eu acho que é super bacana, que é o exercício da gratidão. Como é que é esse exercício? O primeiro passo do exercício da gratidão é você pensar em alguém muito importante para você, tá? Pensou em alguém muito importante, pode ser uma pessoa assim da sua família, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, o que for bacana para cada um, tá? Alguém muito importante que tenha feito uma diferença na sua vida, pode ser um mentor, um professor, enfim. Depois, o segundo passo é você pensar por que essa pessoa foi importante para você, né? Então, assim, por quê? E aí pode listar mesmo, escrever no papel, no computador, online, o que vocês preferirem. Mas, assim, listar os motivos dessa importância. Por que ele é tão importante, tão significativo para mim? E talvez ele nem saiba que ele seja, mas ele é. E o terceiro passo é agradecer, tá? Então, escolher uma pessoa importante, simbólica, entender o motivo dessa importância e agradecer o outro. Então, pegar o telefone mesmo, ligar, né, ouvir a voz do outro, se conseguir se conectar melhor e dizer, olha, muito obrigado. Por quê? Porque você conseguiu isso, isso, isso e fez essa diferença na minha vida. Eu acho que esse exercício da gratidão, que vocês podem aplicar hoje, né, na casa de vocês, é algo que assim vai realmente transbordar, que é algo que vai com certeza inspirar essa pessoa que recebe a fazer o mesmo por uma outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente gera um acolhimento no outro, a gente gera um engajamento no outro afetivo. Tá? Então fica uma dica de exercício para vocês. E o outro ponto é dizer o eu te amo. Né? Então, se a gente falou de gratidão, do quanto a pessoa é importante, essa frase eu te amo, ela tem um peso tão enorme na nossa vida e na vida do outro que a gente não para pensar. O eu te amo é poderoso demais. O eu te amo, ele enriquece as relações. O eu te amo, ele aproxima as pessoas, né? Tem muita gente que tem dificuldade de falar eu te amo, porque é forte, né? É difícil. O eu te amo, às vezes, ele deixa a pessoa constrangido, né? Quando você fala eu te amo, a pessoa fica, nossa, tudo isso, né? O eu te amo, ele às vezes te deixa com vergonha de falar, né? Alguém no grupo fala eu te amo, todo mundo olha, quem falou isso? Né? Quem vai falar primeiro eu te amo? Eu ou você, né? Tem muito isso. Mas o eu te amo, ele é tão bacana, ele é tão mágico, que é uma frase simples, que enriquece, que aproxima as pessoas e que diz para o outro, de uma forma simples e simbólica, o quanto essa pessoa é importante na sua vida. Então, além de praticar gratidão e agradecer, é importante dizer para o outro que você ama. Ah, mas eu nunca recebi isso do outro. Tudo bem, talvez ele não tenha para te dar nesse momento. E talvez você dizendo primeiro eu te amo, você dê essa vontade, essa oportunidade do outro também te passar, né? Quantas vezes os pais têm dificuldade de falar eu te amo pro filho, e aí o filho começa a aplicar isso, começa a dizer eu te amo. E aí aquilo ali fica tão importante pro outro, né? E aí aquela pessoa fala, nossa, eu nunca falei isso pra você, eu também posso retribuir. Então gera um sentimento positivo, um sentimento de agradecimento, um sentimento de pertencimento, de conexão. Então vamos praticar o eu te amo. É uma frase simples, é uma frase simples de dizer, mas muito importante para quem recebe e também para quem fala, tá? Então eu te amo, fica uma outra dica para vocês para ter essa oportunidade no dia a dia. Só ligar e dizer eu te amo já vai fazer a diferença enorme, não só no dia da pessoa, mas na vida dela, tá? Não tem como, realmente não tem como, enfim. Bom, gente, infelizmente a gente está terminando aqui, né? Esse é um tema, como eu falei, psicologia positiva, super rico, super profundo, que tem a ver com muitos outros temas de solidariedade, gratidão, de conexão com o outro. Então, assim, é um tema super bacana para a gente se aprofundar realmente. A proposta hoje foi trazer esses autores para vocês, essas pesquisas científicas, esse embasamento teórico, com situações e exercícios práticos do dia a dia, né? Então, não vou me aprofundar muito no tema, mas se vocês quiserem saber
mais alguma coisa sobre psicologia positiva, de dicas mesmo, vocês podem falar com a gente, mandando direct pela Acerta. Então, o Instagram é @acerta, quem não segue, pode falar com a gente. Ou no aplicativo da Mood.fit, né, dessa palestra que a gente está tendo hoje aqui. Falem pra gente, deem feedback pra gente. No Instagram da Mood também, Mood.fit. A gente quer receber de vocês e também o que a gente puder contribuir para vocês com aprofundamentos, com dicas, com questões, com dúvidas. A gente está aqui super à disposição para vocês, tá? Para tentar trazer esse acolhimento, para trazer esse momento agradável de reflexão, de ensinamento também, da gente se repensar, de situações que eu ouço muito isso de feedback de vocês. Nossa, parece que está falando comigo. Nossa, muito, para mim foi muito importante porque eu comecei a me repensar. Então, na verdade, a gente traz aqui alguns temas que naturalmente vão trazer para vocês sentimento de repensar mesmo, né? No que faz sentido para mim. Então, cada um vai receber aqui de uma forma diferente, cada um vai ser impactado de uma forma diferente. Mas a ideia realmente é que vocês consigam levar para a vida de vocês esses assuntos que a gente está falando aqui hoje. Tá? Então quero agradecer bastante a parceria da Unimed Rio, esse parceiro incrível que trabalha com a gente, que acredita no nosso trabalho. Então muito obrigada de coração. Quero agradecer a Mood, né? E quero falar para vocês divulgarem realmente. Então, assim, para os amigos baixarem o aplicativo da Mood.fit, a gente está aqui com outras palestras, a gente tem as palestras que a gente já fez, mas a gente tem vários outros assuntos legais para tratar com vocês. O próximo vai ser agora na sexta-feira, às 11 horas, tá? Que a gente vai falar sobre resiliência com criatividade. Então, assim, inovação, como inovar, como fazer diferente, como... É um tema que, assim, hoje, no momento que a gente vive, é quase que vital, né? Você tratar de resiliência e criatividade. Então, acho que vai ser bastante bacana, o material tá incrível, vocês vão adorar. Sexta-feira, às 11 horas, aqui no aplicativo da Mood.fit, tá bom? Então, gente, obrigada Unimed Rio, obrigada Mood.fit, obrigada Acerta, e a gente se encontra então na sexta-feira às 11 horas, tá bom? Tchau, tchau, obrigada.